Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos de volta, de novo aqui com as nossas aulas em vídeo. Hoje nós vamos iniciar uma parte importante, como se fosse um virar de páginas em relação aos temas que a gente estava estudando, mas na verdade é um grande aprofundamento e reconhecimento de algumas características que a gente já vinha estudando. Nós estudamos até então, nessas últimas aulas, tanto pelo texto quanto por vídeos, algumas características do processo de divisão regional do Brasil, reconhecemos os tipos de regionalizações que existem, falamos um pouquinho sobre cada aspecto regional no nosso país e hoje nós vamos analisar ou começar a analisar alguns aspectos relativos àquilo que a gente vai chamar de população brasileira. Então nós vamos acompanhando o que vai aparecer aqui do lado, nós vamos, a partir de agora, reconhecer alguns conceitos que são importantes e entender um pouquinho da dinâmica populacional no Brasil. Vou aqui diminuir a minha participação, para vocês poderem concentrar nos elementos que vão aparecer aí na tela, e caneta, caderno, lápis em mãos, anota tudo aí e qualquer coisa já sabe, é só perguntar na plataforma que a gente esclarece algumas dúvidas que surgirem. Então, quando nós falamos sobre a população brasileira, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre alguns conceitos, agora de maneira inicial, dois conceitos que são importantíssimos. Vamos começar falando sobre a ideia de um país populoso. Juninho, isso vale só para país? Eu não posso falar em estado populoso, cidade populosa, bairro populoso, rua populosa? Posso falar sim. Essa ideia de populoso significa o quê? Aquela área, e a partir de agora eu vou falar país, porque nós estamos falando de Brasil, tudo bem? Então significa aquele país que apresenta uma grande população absoluta. Mas aí eu não sei o que é população absoluta. Como é que eu faço? Vou dar uma olhadinha aí do lado. População absoluta significa o quê? Grande número de habitantes. Então, se um país ele apresenta uma grande população absoluta, ou seja, se ela apresenta um número grande de pessoas habitando ali no seu território, eu posso dizer que esse país ele é um país populoso. O Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que apresenta aí mais ou menos uns 210 milhões de habitantes. Então, o Brasil ele pode ser considerado e é considerado um país populoso. E quando nós falamos em país povoado, a mesma coisa. Eu posso estar falando de país, de estado, de região, de rua, de cidade, não tem problema nenhum, tudo bem? Então, um país povoado significa um país que tenha uma grande população relativa. Mas aí população relativa significa o quê? É quando eu pego o número de habitantes daquele país e divido pela área daquele país, pelo tamanho do seu território. Então, um país povoado é um país que tem grande população relativa. É um país que habita, basicamente, boa parte ou todo o seu território. Se a gente olha para esse mapa que aparece aí ao lado, nós temos aí uma ideia de que no Brasil existem áreas nessas cores mais escuras, nos tons de vermelho aí, que são mais densamente povoadas do que outras. Então eu tenho no Brasil algumas áreas que têm grande concentração populacional, mas eu tenho outras áreas no Brasil que são áreas que têm baixa concentração populacional. Então o Brasil ele é um país populoso? Tem grande população absoluta, mas o Brasil não é um país povoado. Existe no interior do nosso país, no território brasileiro, algumas áreas que são consideradas vazios demográficos. Tem população abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado. Isso significa que o Brasil não é plenamente habitado no seu território. Caberiam mais pessoas ou essa população brasileira poderia ser melhor distribuída
dentro do seu território. Então, em relação a país populoso e país povoado, entendemos o que significa cada conceito? E aí eu pergunto para vocês, o Brasil é considerado um país populoso? Sim ou não? Sim. O Brasil é considerado um país povoado? Sim ou não? Não. Ok? Então, em relação à classificação, nós temos aí esses elementos que são elementos importantes de entender. E apareceu aí no final agora, né? Não vamos esquecer de falar sobre isso que apareceu aí embaixo, que a densidade demográfica, essa palavrinha, significa a distribuição do número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando a gente fala em população relativa, nós estamos falando na densidade demográfica naquele país, ou seja, no número de habitantes dividido pela área. Certo? Vamos aí seguir para a próxima tela. Quando nós falamos ainda sobre o Brasil e essas ideias de populoso, na verdade, basicamente essa ideia de populoso, depois a gente apresenta sobre povoado, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Aparece aí do lado, depois vocês deem uma olhadinha de maneira mais a fundo nessa tabelinha, mas o Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo. China é o país mais populoso do mundo, Índia é o segundo país mais populoso do mundo, Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, nós temos a Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, e o Brasil, o quinto mais populoso do mundo. Inclusive, existe aí já alguns estudos que estão colocando aí o Paquistão querendo passar o Brasil para assumir essa quinta maior população no mundo. E essa outra tabelinha que aparece aí ao lado agora, com o título aí na cor verde de fundo, fala sobre países povoados. Dá uma olhadinha aí, vê se você consegue enxergar se aparece Brasil aí escrito. Tem Brasil ali? Não tem. O Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo, mas não está entre os países mais povoados do mundo. Você consegue ver aí China? Mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Por que a China não aparece nessa listinha aí de países povoados? Porque o território da China é um território muito grande. E quando a gente fala em países povoados, a gente fala em habitantes dividido pela área, o número de habitantes dividido por quilômetros quadrados. Então o Brasil é um país muito populoso, mas é um país pouco povoado. Tranquilo? Vamos seguir. Tem mais alguns slides para a gente conversar sobre. Falando sobre a população brasileira. A gente falou agora há pouco, esse daqui é um outro mapa que mostra isso. A população brasileira está igualmente distribuída no território? Não, não está. Ela está concentrada em alguns pontos específicos. Olhando para esse mapa e para aquele mapa que apareceu anteriormente, a gente pode dizer onde são esses pontos que a população brasileira está concentrada especificamente. Se eu olho no mapa, fazendo uma comparação entre litoral e interior, onde é que tem a maior concentração populacional? Boa parte da população está concentrada no litoral do Brasil. Mas, Juninho, isso é só por causa da praia, que todo mundo gosta de praia? E eu gosto, inclusive, de praia? Não, mas não é só por causa disso, não. Existem aí outros fatores. Quando nós falamos sobre a ocupação do território brasileiro, lá atrás, no processo de colonização, as atividades econômicas elas se concentravam de início principalmente na faixa litorânea. Então isso promoveu, desde o início do processo de colonização, essa ocupação na parte do litoral no Brasil. O processo de interiorização da economia ele vai ser um processo mais recente. Então, hoje, nós podemos dizer que ainda hoje essa concentração no litoral é reflexo dessas atividades econômicas lá atrás, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do pau-brasil primeiro, o ciclo do café, o ciclo da mineração, todos eles tiveram essa característica de concentração das atividades
no litoral. E quando nós falamos ainda sobre as regiões do Brasil, onde é que está a maior concentração? Nós podemos dizer que na divisão geoeconômica, olha para esse mapa aí do lado de novo. Onde é que aparece mais iluminado aí? Essa concentração está associada à chamada região centro-sul do Brasil. Na geoeconômica tem a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Seria nesse daí, Centro-Sul. E se nós pegamos as regiões do IBGE, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, onde é que está a maior concentração populacional? Na região Sudeste. Olha para essa imagenzinha que vai aparecer aí agora, que ela traz inclusive alguns números no que diz respeito tanto à população absoluta por região, quanto em relação à população relativa por região. No Nordeste, eu tenho aí o número absoluto, mais de 53 milhões, em relação à densidade demográfica, 32,4 habitantes por quilômetro quadrado. No Norte, eu tenho aí mais de 15 milhões de habitantes, população absoluta, e 4,1 habitantes por quilômetro quadrado, população relativa. No Sul, eu tenho mais de 27 milhões de habitantes, população absoluta, e 47,5 habitantes por quilômetro quadrado. Na região Sudeste, mais de 80 milhões de habitantes, população absoluta, e densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado. Centro-Oeste, 14 milhões, mais de 14 milhões de habitantes, a densidade demográfica de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. Qual é a região brasileira mais populosa? É aquela que tem maior quantidade de habitantes. Qual é? De acordo com essa imagem que apareceu aí, é a região Sudeste, que tem mais de 80 milhões de habitantes. Qual é a região brasileira mais povoada? É a região Sudeste, também, que tem 87 habitantes por quilômetro quadrado. Então eu consigo identificar, inclusive, qual é a região brasileira menos populosa. Menos populosa é a que tem a menor quantidade de habitantes. Entre o Norte e o Centro-Oeste ainda é a cidade com menor densidade, com menor concentração populacional. A densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, no Brasil, a região que tem a menor concentração de habitantes dividido pela área é a região Norte, com 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essas informações a gente consegue juntar com o conhecimento, com os conceitos que nós vimos antes, e aí nós conseguimos entender e perceber algumas características e alguns elementos que são importantíssimos quando nós falamos da população brasileira. Aqui agora aparece um outro gráfico com, e aí nós vamos falar sobre mais alguns conceitos importantes para entender as características da população brasileira. Então eu tenho aí 3 cores, o azul, o vermelho e o verde. Nós primeiro vamos nos concentrar na linha que tem a cor azul. Ela vai trazer informações sobre a taxa de natalidade no Brasil. O que é taxa de natalidade? Simplificando, é o número de nascimentos que acontecem no Brasil. Nascimento a cada 1.000 pessoas, mas vamos simplificar o número de nascimentos. O que vem acontecendo no Brasil ao longo do tempo? Ao longo do tempo, acompanha aí o mouse, a setinha do mouse, né? O que vem acontecendo com a linha azul é a diminuição na taxa de natalidade no Brasil. Nós depois vamos falar sobre essas coisas. Mas por que acontece a diminuição da taxa de natalidade no Brasil? O Brasil passa por um processo que a gente vai chamar de transição demográfica. Diminui a quantidade de filhos por casal à medida que acontece uma série de fenômenos. O processo de urbanização, o maior acesso à escola, uma série de fatores que vai fazer com que eu tenha a diminuição nessas taxas de natalidade no Brasil. Vamos agora olhar para a linha vermelha.
a linha vermelha vai expressar a taxa de mortalidade no Brasil. A taxa de mortalidade, ela também teve esse comportamento de diminuição ao longo do tempo. O que significa essa taxa de mortalidade? É o número de mortes, a taxa de óbitos a cada 1.000 habitantes. O número de óbitos, que também vem diminuindo. Juninho, esse número expressa a violência? Esse número também expressa a violência, mas ele vai expressar, entre outros fatores, a qualidade de vida no Brasil. A qualidade de vida no Brasil, nos últimos anos, teve uma melhora nos acessos à saúde, nos acessos a saneamento básico. É para todo mundo? A gente sabe que não, tem uma série de problemas, mas teve melhora nesses indicadores. Então, isso fica expresso na diminuição da taxa de mortalidade. No Brasil, a taxa de natalidade vem diminuindo bastante, a taxa de mortalidade também tem esse comportamento de diminuição. E ali em verde vai expressar uma informação que a gente chama de crescimento natural ou vegetativo. O que é o crescimento natural ou vegetativo? É quando eu pego o número de nascimentos e divido pelo número de óbitos. Então, se eu pego a natalidade menos a mortalidade, esse valor que gera de resultado é o chamado crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo no Brasil também vem diminuindo. Por quê? Porque diminui natalidade e diminui mortalidade. Então, se diminui natalidade e se diminui mortalidade, a tendência é desse crescimento também ser um crescimento que vem diminuindo. Juninho, isso significa o quê? Na prática, vamos supor que eu tenho uma taxa de natalidade de 3 e uma taxa de mortalidade de 2. 3 menos 2, 1. Significa que o meu crescimento foi de 1. Vamos supor que eu tenho uma taxa de natalidade de 2 e uma taxa de mortalidade de 2. 2 menos 2, 0. Meu crescimento foi de quanto? 0. Juninho, então pode acontecer de não crescer a população brasileira? Pode. Se esses dois índices, natalidade e mortalidade, tiverem o mesmo número, a tendência, inclusive, é essa. E de ter o contrário, né? De, ao invés de crescer, diminuir a população no Brasil. Mas aí depois a gente vai falar melhor sobre isso. Entenderam o que significa a taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo? Tranquilo? Então vamos aqui ver só mais algumas coisinhas antes de terminar a aula de hoje. Vamos falar sobre mais um conceito que tem a ver com a ideia de natalidade, que é o conceito de fecundidade. A taxa de fecundidade, ela vai expressar o número de filhos por casal. Então, ela tem a ver com o número de mulheres em idade reprodutiva e crianças de 0 a 5 anos, mas ela vai expressar, para simplificar para a gente aqui, ela vai expressar o número de filhos por casal. E aí o Brasil vem acontecendo, se diminui a natalidade, vem acontecendo também a diminuição da taxa de fecundidade. Ou seja, vem diminuindo o número de filhos por casal. Isso aqui eu não precisava nem mostrar esse gráfico. Se a gente faz uma observação nas famílias, nas gerações anteriores, os nossos bisavós, os nossos avós, a tendência era ter mais filhos do que hoje. Hoje, em média, os casais eles têm menos filhos. É muito comum ter pessoas que têm um filho só e não querem mais. Assim como antigamente, era muito comum ter famílias com 10, 12 filhos por cada casa. Então, na verdade, essa taxa, a taxa de fecundidade, ela vem expressando uma mudança nas características da população brasileira, inclusive no que diz respeito à diminuição da quantidade de filhos por casal. Isso, somado com o que a gente viu antes, diminuição da natalidade, diminuição da fecundidade, a gente consegue entender esse comportamento da população brasileira. E aí,
como sendo um dos gráficos mais importantes para expressar as características da população brasileira, nós temos esse que aparece aí do lado, que é a pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? É um gráfico que mostra a distribuição da população brasileira por idades. Aliás, por idades, expressas aqui, ó, nesses númerozinhos aqui do lado, também expressa aqui, ó, por gênero, masculino, que nessa pirâmide está aqui na cor azul, feminino, que nessa pirâmide está na cor rosa. Cada barrinha dessa daqui, azul ou rosa, vai expressar o percentual da população que existe masculino e feminino naquela faixa etária ali. 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 e assim vai. Nós vamos estudar depois, de maneira mais a fundo, a pirâmide etária. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero que a gente entenda nessa pirâmide a distribuição por gênero, para mostrar uma outra característica da população brasileira, que é, hoje, nós temos a maioria da população de mulheres. Então, hoje nós temos aí 51% da população feminina, 49% da população masculina. Essa é uma tendência da população brasileira. Vai aumentar? Vai diminuir? Como é que vai ser a partir de agora? E nós temos que observar o que vai acontecer mesmo em relação a essa dinâmica demográfica brasileira. Meus queridos, isso daqui foi só o nosso primeiro papo sobre essas características populacionais no Brasil. A gente ainda vai estudar outros elementos importantíssimos, então tomem nota desses tópicos. Qualquer dúvida é só perguntar na plataforma. Grande beijo, saudade de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!